Era uma época difícil. Leandro e Marcelo eram apenas dois garotos tentando encontrar seu lugar no mundo. Eles cresceram no mesmo bairro da capital. As ruas eram movimentadas, os prédios tomavam conta da paisagem e o barulho dos carros fazia parte da rotina. Foi naquele ambiente que os dois construíram uma amizade que parecia impossível de ser quebrada. Desde pequenos estavam sempre juntos. Se um jogava bola, o outro estava lá. Se um arrumava confusão, o outro aparecia para ajudar. Se um tinha um problema, o outro tentava resolver. Os moradores do bairro costumavam dizer que pareciam irmãos, e durante muito tempo eles próprios acreditaram nisso. Quando terminaram a escola, conseguiram emprego na mesma empresa de logística. O trabalho era pesado, mas os dois encaravam tudo com bom humor. Durante o almoço sentavam sempre na mesma mesa. Falavam sobre carros, falavam sobre dinheiro, falavam sobre o futuro. Um dia vou comprar uma casa enorme, dizia Leandro. E eu vou comprar uma caminhonete maior que a sua, respondia Marcelo. Os dois riam, mas enquanto Leandro fazia planos por diversão, Marcelo levava aquelas comparações muito mais a sério do que demonstrava. O que ninguém percebia era que Marcelo vivia uma batalha silenciosa dentro da própria cabeça. Por onde passavam, as pessoas pareciam gostar mais de Leandro. Os chefes elogiavam Leandro. Os clientes gostavam de conversar com Leandro. As mulheres se interessavam por Leandro. E isso começou a incomodar Marcelo. No início era apenas um sentimento pequeno, mas foi crescendo, dia após dia, ano após ano, sem que ninguém percebesse, nem mesmo Leandro. Certa noite, depois do expediente, os dois estavam sentados em um bar. Você já pensou em sair daqui? Perguntou Leandro. Marcelo tomou um gole de cerveja. Sair da cidade? Nem pensar. Eu ando cansado. Cansado do quê? Leandro observou o movimento da avenida. De tudo. Do trânsito, da correria, do barulho, da sensação de que estou vivendo sempre o mesmo dia. Marcelo riu. Você está ficando velho. Talvez. Ou talvez esteja ficando sentimental. Os dois riram, mas Leandro estava falando sério. Nos meses seguintes, aquela sensação aumentou. Ele já não se sentia feliz. O dinheiro não trazia satisfação. As festas não tinham a mesma graça. Os relacionamentos não duravam. Parecia que faltava alguma coisa. Até que um dia surgiu uma oportunidade de trabalho em uma pequena cidade do interior. O salário era menor. A estrutura era mais simples. Mas a qualidade de vida parecia muito melhor. Leandro pensou durante semanas, até que tomou sua decisão. Quando contou para Marcelo, a reação não foi a que esperava. Você vai embora mesmo? Vou. E vai largar tudo? Preciso tentar. Marcelo permaneceu em silêncio. Por alguns segundos seu olhar ficou distante. Depois forçou um sorriso. Então boa sorte. Mas algo dentro dele ficou incomodado. Muito incomodado. Alguns dias depois, Leandro arrumou suas malas. Despediu-se dos amigos. E partiu. Sem imaginar que aquela viagem mudaria sua vida para sempre. A cidade para onde se mudou parecia saída de outro mundo. As ruas eram tranquilas. As pessoas se conheciam. As casas tinham quintais enormes. O tempo parecia passar mais devagar. Pela primeira vez em muitos anos, Leandro sentiu paz. Conseguiu um emprego, alugou uma casa simples, fez amizades. E começou a acreditar que finalmente estava encontrando o que procurava. Foi numa tarde de domingo que tudo mudou. A praça estava cheia por causa de uma feira local. Barracas vendiam doces, artesanato e comidas típicas. Músicos tocavam ao vivo. Crianças corriam pelo gramado. Enquanto caminhava distraído, Leandro viu uma jovem sentada próxima à fonte central. Ela lia um livro. O vento balançava seus cabelos, e havia algo em seu olhar que chamou sua atenção imediatamente. Ele se aproximou. O livro está bom? A jovem levantou os olhos. Sorriu. Está. Vale a pena ler? Depende. Depende de quê? De quem está lendo? Leandro sorriu. Essa foi uma resposta inteligente. E essa foi uma pergunta comum. Os dois riram. Foi assim que tudo começou. O nome dela era Maria Júlia. Naquele primeiro encontro conversaram durante quase 2 horas. Falaram sobre filmes, sobre sonhos, sobre infância, sobre a vida. Quando perceberam, o sol já estava desaparecendo atrás das árvores. Acho que ficamos aqui mais tempo do que imaginávamos, disse Leandro. Acho que sim. Posso te ver novamente? Maria Júlia sorriu. Talvez. Talvez? Talvez significa sim. Naquela noite, Leandro voltou para casa sorrindo sozinho, algo que não acontecia havia muito tempo. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram frequentes. Primeiro na praça, depois em cafeterias, depois em caminhadas pela cidade. A conexão entre os dois cresceu rapidamente. Mas existia um detalhe importante. Maria Júlia era filha do sargento Roberto Ribeiro, um dos policiais mais respeitados da região. Um homem conhecido por sua rigidez. Quando descobriu o relacionamento, Roberto não gostou nem um pouco. Certa noite chamou a filha para conversar. Quem é esse rapaz? O nome dele é Leandro. O que ele faz? Trabalha na empresa de transporte. Há quanto tempo você o conhece? Alguns meses. Roberto cruzou os braços. Tome cuidado. Pai, estou falando sério. Ele é uma boa pessoa. Você o conhece há pouco tempo. Maria Júlia suspirou.
Às vezes pouco tempo é suficiente. Roberto não respondeu, mas continuou desconfiado. Enquanto isso, o relacionamento dos dois se fortalecia. Leandro estava apaixonado, Maria Júlia também. Pela primeira vez em muitos anos ele acreditava estar construindo um futuro. Mas em algum lugar distante dali, alguém observava tudo isso sem saber. E quando finalmente descobrisse a felicidade que Leandro havia encontrado, sentimentos antigos voltariam à superfície. Sentimentos perigosos. Sentimentos que transformariam uma amizade de anos em uma guerra silenciosa. Porque, naquele exato momento, Marcelão estava prestes a reaparecer. E sua chegada mudaria completamente o rumo daquela história. Os meses passaram rapidamente. Leandro já não se sentia um estranho naquela cidade. Os moradores o cumprimentavam nas ruas. Os comerciantes já sabiam seu nome. E sua relação com Maria Júlia ficava mais forte a cada dia. Em muitas noites, os dois caminhavam pela praça principal, observando as luzes refletidas na fonte. "Você sente falta da capital?" perguntou Maria Júlia certa vez. Leandro pensou por alguns segundos. "Sinto falta de algumas pessoas. E do resto?" "Do resto não." Maria Júlia sorriu. "Então acho que você encontrou seu lugar." Leandro segurou sua mão. "Acho que encontrei muito mais que isso." Ela abaixou os olhos, envergonhada. Pela primeira vez em muitos anos, Leandro acreditava que estava construindo algo verdadeiro. Mas enquanto sua vida parecia finalmente entrar nos trilhos, alguém observava tudo à distância. Alguém que carregava sentimentos que nunca haviam desaparecido. Numa tarde de sexta-feira, um carro preto entrou na cidade levantando poeira pela estrada. O motorista observava cada rua com atenção, cada comércio, cada casa, cada rosto. Quando estacionou em frente à casa de Leandro, um sorriso apareceu em seu rosto. Era Marcelo. Leandro ficou surpreso quando abriu a porta. "Marcelo, sentiu minha falta?" Os dois se abraçaram. Pelo menos foi o que pareceu, porque enquanto Leandro abraçava um velho amigo, Marcelo observava tudo ao redor. A casa, o carro, a tranquilidade, a felicidade estampada no rosto de Leandro. E aquilo o incomodou imediatamente. Naquela noite, os dois ficaram horas conversando. Relembraram histórias antigas. Deram risada. Falaram dos tempos da capital. Mas Marcelo não demorou a perceber uma mudança. Leandro parecia diferente. Mais leve, mais feliz, mais realizado. E isso despertou uma sensação que ele conhecia muito bem, a inveja. No dia seguinte, Leandro apresentou a cidade ao amigo. Mostrou a praça, mostrou seu trabalho, mostrou os lugares que costumava frequentar e finalmente apresentou Maria Júlia. Quando ela apareceu, Marcelo ficou alguns segundos em silêncio. A jovem cumprimentou os dois com simpatia. "Então você é o famoso Marcelo? E você é a famosa Maria Júlia." "Famosa? Leandro não para de falar de você." Todos riram, menos Marcelo, porque naquele instante algo aconteceu, algo que ele jamais admitiria para ninguém. Pela primeira vez, sentiu inveja não apenas da vida de Leandro, sentiu inveja do amor que ele havia encontrado. Naquela noite, sozinho no quarto da pousada, ficou olhando para o teto. Lembrou dos anos em que viveu ao lado do amigo, das oportunidades que perdeu, das vezes em que sentiu que estava sempre um passo atrás. E pela primeira vez, começou a pensar algo perigoso. Talvez Leandro não merecesse tudo aquilo. Nos dias seguintes, Marcelo começou a circular pela cidade sozinho. Conheceu pessoas, entrou em bares, conversou com moradores, fez amizades rápidas, escutou histórias, observou tudo. Era um homem inteligente. Sabia exatamente como conquistar a confiança das pessoas. E foi assim que começou a descobrir segredos. Pequenos segredos, conversas escondidas, boatos, problemas antigos. Coisas que poucos moradores comentavam abertamente. Uma dessas pessoas foi Jorge, o mesmo homem que havia aconselhado Leandro meses antes. Jorge observava Marcelo com desconfiança. Numa noite, os dois acabaram sentados no mesmo bar. "Você é amigo do Leandro, não é?" "Sou. Há muito tempo?" "Desde criança." Jorge tomou um gole de café. "Então deveria cuidar dele." Marcelo arqueou a sobrancelha. "Por quê?" "Porque nem todo mundo que sorri é amigo." Marcelo deu uma risada. "Está falando de quem?" "Ainda não sei, mas sinto que alguma coisa errada está acontecendo nesta cidade." Marcelo ficou em silêncio. Aquela conversa ficou gravada em sua memória. Enquanto isso, Leandro continuava vivendo seus melhores dias. Planejava o futuro. Falava sobre casamento. Pensava em comprar um terreno. Sonhava construir uma família. Certa noite, sentado com Maria Júlia próximo ao lago da cidade, resolveu abrir seu coração. "Posso te fazer uma pergunta?" "Claro." "Você acredita em destino?" Maria Júlia sorriu. "Às vezes. Eu acho que fui trazido para cá por algum motivo." "E qual seria?" Leandro segurou sua mão. "Encontrar você." Maria Júlia ficou emocionada. Mas naquele mesmo instante, sem que os dois percebessem, alguém os observava de longe, parado atrás de uma fileira de árvores. Em silêncio, era Marcelo. Seus olhos estavam fixos no casal, e o sorriso que apareceu em seu rosto não tinha nada de amigável. Naquela noite, pela primeira vez, ele tomou uma decisão.
Uma decisão que daria início aos acontecimentos mais sombrios daquela história. Porque a inveja que carregava há anos havia deixado de ser apenas um sentimento. Agora ela estava se transformando em um plano. E quando uma inveja antiga encontra uma oportunidade, os resultados podem ser devastadores. Sem que Leandro imaginasse, a amizade que acreditava ser inquebrável estava prestes a revelar sua verdadeira face, e os primeiros segredos começariam a surgir muito mais cedo do que qualquer um poderia imaginar. Nos dias que se seguiram, Marcelão passou a agir como se fosse apenas um visitante aproveitando a tranquilidade do interior, mas por trás dos sorrisos e das brincadeiras, existia uma mente trabalhando sem parar. Enquanto Leandro seguia apaixonado e acreditando que a vida finalmente havia lhe dado uma segunda chance, Marcelo observava cada detalhe da rotina do amigo. Sabia os horários em que ele saía para trabalhar, os lugares que frequentava, as pessoas com quem conversava e principalmente os momentos que passava ao lado de Maria Júlia. Quanto mais observava, mais a inveja crescia dentro dele. Não era apenas a felicidade de Leandro que o incomodava, era a sensação de que a vida inteira tinha ficado atrás dele. Em sua cabeça, era ele quem deveria ter conquistado tudo aquilo. Certa noite, sentado sozinho em um bar próximo à rodovia, Marcelão começou a conversar com alguns homens conhecidos por se envolverem em negócios duvidosos. O assunto começou de forma inocente, mas logo passou para informações sobre a cidade, seus moradores e principalmente sobre as pessoas influentes da região. Foi nessa conversa que ouviu pela primeira vez algo que chamou sua atenção. Um dos homens mencionou que o sargento Roberto, pai de Maria Júlia, havia participado anos antes de uma grande operação policial que desmantelou um grupo criminoso da região. Muitos perderam dinheiro, outros perderam liberdade, e alguns jamais esqueceram aquele prejuízo. Marcelão ficou em silêncio, mas guardou aquela informação. Na manhã seguinte, encontrou Leandro na praça. Os dois tomaram café juntos enquanto observavam o movimento dos moradores. "Você parece feliz demais", comentou Marcelo. Leandro sorriu. "Talvez porque eu esteja. Por causa dela, também." Marcelo desviou o olhar. "Tomara que dure." A frase pareceu estranha, mas Leandro não percebeu. Nos dias seguintes, algumas situações começaram a acontecer. Pequenos acontecimentos que isoladamente não significavam nada, mas que juntos formavam algo preocupante. Maria Júlia começou a receber ligações misteriosas. Quando atendia, ninguém respondia. Algumas noites percebeu um carro estacionado próximo de sua casa. Quando tentava observar melhor, o veículo desaparecia. Certo dia encontrou uma flor deixada em sua janela sem qualquer bilhete ou identificação. Comentou tudo isso com Leandro. "Talvez seja alguém querendo te assustar. Mas por quê? Não faço ideia." Maria Júlia tentou ignorar, mas uma sensação estranha começou a acompanhá-la. Enquanto isso, Jorge observava tudo em silêncio. Ele era um homem acostumado a prestar atenção em detalhes. Trabalhara durante anos viajando pela região e aprendera que problemas raramente surgiam de uma vez. Geralmente davam sinais antes, pequenos sinais. E era exatamente isso que ele estava vendo. Numa tarde quente, Jorge encontrou Marcelão saindo de um galpão abandonado na periferia da cidade. O detalhe era que aquele local era conhecido por encontros suspeitos depois do anoitecer. Jorge observou de longe. Marcelão entrou em um carro e foi embora. Naquele momento, algo lhe pareceu errado. Muito errado. Na mesma noite procurou Leandro. "Posso te perguntar uma coisa?", disse Jorge. "Claro. Você confia nesse seu amigo?" Leandro sorriu. "Mais do que em muita gente." Jorge permaneceu sério. "Às vezes os maiores problemas vêm justamente das pessoas em quem mais confiamos." Leandro não gostou daquilo. "Você está insinuando alguma coisa?" "Ainda não, mas estou prestando atenção." A conversa terminou ali, mas as palavras ficaram ecoando na mente de Leandro. Pela primeira vez, surgiu uma pequena dúvida, não sobre Marcelo, sobre a insistência de Jorge em levantar suspeitas. Enquanto isso, Marcelão continuava ampliando sua influência na cidade. Conhecia pessoas novas quase todos os dias. Frequentava lugares diferentes. Fazia perguntas aparentemente inocentes. E aos poucos foi descobrindo algo importante. Maria Júlia e seu pai tinham uma relação complicada. Apesar do amor entre os dois, Roberto era extremamente controlador. Fiscalizava horários, amizades e decisões da filha. Muitas vezes acabavam discutindo. Marcelão enxergou nisso uma oportunidade. Uma oportunidade que começou a desenhar em sua mente um plano cada vez mais perigoso. Em outra ocasião, durante um jantar na casa do sargento Roberto, Leandro foi oficialmente convidado para conhecer melhor a família. A noite começou tranquila, mas logo o policial resolveu fazer perguntas diretas. "Quais são suas intenções com minha filha?" Leandro ficou sem graça. Maria Júlia também. "Pai, estou apenas perguntando." Leandro respirou fundo. "Minhas intenções são sérias." Roberto o encarou por alguns segundos. "Espero que sejam." Apesar do clima tenso, a noite terminou sem problemas. Porém, do lado de fora da casa, estacionado na escuridão da rua, alguém observava tudo de dentro de um carro. Marcelão. Seus olhos acompanhavam cada movimento. E naquele momento, a inveja já havia se transformado em algo muito mais perigoso. Não era apenas desejo de ter o que Leandro possuía, era vontade de destruir aquilo que ele não podia conquistar, sem que
ninguém percebesse, uma armadilha começava a ser montada. E o primeiro passo para a tragédia estava mais próximo do que qualquer um imaginava, porque em breve um segredo do passado surgiria. Um segredo capaz de mudar completamente a forma como todos enxergavam Maria Júlia, seu pai e até mesmo a própria cidade. E quando esse segredo viesse à tona, nada voltaria a ser como antes. A partir daquele momento, as coisas começaram a mudar de forma que ninguém conseguiu ignorar. O que antes pareciam apenas coincidências passou a se transformar em acontecimentos estranhos que deixavam os moradores inquietos. A pequena cidade continuava com sua rotina normal durante o dia, mas à noite comentários surgiam nas mesas dos bares, nas calçadas e nos corredores dos comércios. Algumas pessoas diziam ter visto homens desconhecidos circulando pela região. Outras falavam sobre movimentações estranhas próximas aos galpões abandonados da periferia. E no centro de tudo isso, sem que a maioria percebesse, estava Marcelão. Leandro continuava acreditando que seu amigo havia aparecido apenas para visitá-lo. Afinal, Marcelo sempre fora parte de sua vida. Sempre estivera presente nos momentos bons e ruins. Era difícil imaginar qualquer coisa diferente. Mas Jorge não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Quanto mais observava Marcelão, mais desconfiado ficava. Certa tarde, resolveu segui-lo discretamente. Marcelão saiu sozinho em direção a uma área afastada da cidade. Depois de alguns quilômetros, encontrou-se com dois homens desconhecidos perto de um antigo depósito. A conversa durou quase meia hora. Jorge estava longe demais para ouvir, mas percebeu que não era um encontro comum. Quando os três se despediram, um deles entregou um envelope a Marcelão. Aquela cena ficou gravada em sua memória. Na mesma noite, Jorge procurou Leandro novamente. Precisamos conversar. Leandro percebeu a seriedade em seu rosto. Aconteceu alguma coisa? Jorge sentou-se e falou baixo. Seu amigo está escondendo algo. Leandro suspirou. De novo isso? Estou falando sério. Você não tem provas. Ainda não. Então está acusando um homem sem motivo. Jorge permaneceu em silêncio por alguns segundos. Espero estar errado, mas nem ele acreditava nas próprias palavras. Enquanto isso, Marcelão continuava se aproximando de pessoas influentes e perigosas. Em pouco tempo, já conhecia boa parte dos segredos que circulavam pela cidade. Descobriu quem devia dinheiro, quem tinha problemas com a polícia e quem poderia ser manipulado. Aos poucos foi construindo uma rede de contatos. E quanto mais poder ganhava, mais distante ficava daquele amigo que um dia dividira sonhos com Leandro. Maria Júlia também começou a perceber mudanças. Certo dia encontrou Marcelão sozinho na praça. Ele sorriu e pediu licença para sentar ao seu lado. A conversa começou educada. Falavam sobre a cidade, sobre Leandro e sobre a vida na capital. Mas em determinado momento, Marcelão fez uma pergunta estranha. Você ama mesmo Leandro? Maria Júlia sorriu. Claro que amo. Marcelão abaixou os olhos. Tem certeza que conhece tudo sobre ele? Ela estranhou. O que quer dizer? Nada. Apenas achei que deveria perguntar. Quando ele foi embora, Maria Júlia ficou desconfortável. Havia algo estranho naquele homem, algo que não conseguia explicar. Dias depois, Leandro percebeu que Marcelão parecia diferente, mais fechado, mais distante, menos amigável. Durante um jantar, resolveu perguntar diretamente. Está acontecendo alguma coisa? Marcelo deu de ombros. Não. Você parece estranho. Talvez eu esteja pensando demais. Pensando em quê? Marcelão olhou para ele por alguns segundos. Você já teve a sensação de que algumas pessoas recebem tudo com facilidade? Leandro não entendeu. Do que está falando? Marcelo sorriu de forma estranha. Esquece. Mas aquela conversa marcou o início de uma distância que nunca mais desapareceria. Enquanto isso, rumores começaram a circular pela cidade. Pessoas comentavam que um novo grupo estava assumindo negócios ilegais na região. Ninguém sabia exatamente quem liderava aquilo. Alguns apontavam suspeitos diferentes. Outros preferiam não comentar. O fato é que o clima estava mudando. O sargento Roberto começou a investigar algumas movimentações. Certo dia, ao analisar denúncias recebidas anonimamente, encontrou um nome que chamou sua atenção. Não era uma acusação direta, era apenas uma referência, mas aquele nome apareceu mais de uma vez. Marcelo. O policial decidiu investigar discretamente. Ainda não tinha provas, porém algo dizia que precisava continuar observando. Na mesma semana, aconteceu algo que abalou completamente Leandro. Maria Júlia desapareceu por algumas horas sem avisar ninguém. Quando voltou para casa, estava nervosa e se recusava a explicar onde havia estado. Seu pai ficou furioso. Leandro ficou preocupado. E os dois acabaram discutindo pela primeira vez desde que começaram o relacionamento. Eu só quero entender o que aconteceu, dizia Leandro. Não posso falar. Por quê? Porque não posso. Você está escondendo alguma coisa? Maria Júlia começou a chorar. Por favor, não me faça perguntas agora. Aquela resposta deixou mais dúvidas do que explicações. Pela primeira vez, Leandro sentiu medo. Medo de que algo estivesse acontecendo sem que ele conseguisse enxergar. E o pior é que ele estava certo. Porque naquele exato momento, Marcelo já havia iniciado a fase mais cruel de seu plano. Um plano que não tinha como objetivo apenas tomar algo de Leandro. Ele queria destruir tudo o que o amigo amava. Queria vê-lo perder a confiança. Queria vê-lo sofrer. Queria provar para si mesmo que ninguém poderia ser mais feliz do que ele.
E assim, enquanto a cidade se preparava para a tradicional festa anual que aconteceria dentro de algumas semanas, as peças começavam a se mover para o confronto final. Os segredos estavam se acumulando, as mentiras estavam crescendo, as suspeitas aumentavam a cada dia, e sem que ninguém percebesse, todos caminhavam em direção àquela noite que seria lembrada para sempre. A noite em que verdades escondidas viriam à tona e em que a amizade entre Leandro e Marcelo seria destruída de uma vez por todas. Os dias que antecederam a festa da cidade foram os mais difíceis da vida de Leandro. A cada manhã ele acordava com mais perguntas do que respostas. Maria Júlia continuava distante, carregando uma tristeza que ninguém conseguia entender. O sargento Roberto passava horas tentando descobrir o que estava acontecendo com a filha, e Marcelo seguia circulando pela cidade como se nada estivesse acontecendo. Mas Jorge não havia parado de investigar. Quanto mais procurava, mais peças encontrava, até que numa noite chuvosa, pediu para Leandro encontrá-lo em um galpão abandonado na saída da cidade. Quando Leandro chegou, encontrou Jorge sentado diante de uma mesa cheia de anotações. "O que é tudo isso?" perguntou. Jorge respirou fundo. "A verdade." Leandro sentiu o coração acelerar. "Que verdade?" Jorge olhou diretamente em seus olhos. "Maria Júlia nunca te traiu porque quis." O silêncio tomou conta do lugar. "O que você está dizendo?" Marcelo a pressionou durante meses. Leandro ficou imóvel. "Isso é mentira. Eu gostaria que fosse." Jorge começou a mostrar tudo o que havia descoberto. Mensagens, relatos, informações obtidas com pessoas que tinham visto Marcelo se encontrar com homens perigosos. Aos poucos, a verdade apareceu. Marcelo havia usado segredos e ameaças para manipular Maria Júlia. Ela tentou resistir, tentou proteger Leandro, tentou enfrentar a situação sozinha, mas acabou ficando presa numa armadilha que não sabia como escapar. Leandro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela estava tentando me proteger. Leandro chorava, perdido e ferido, sem saber mais em quem confiar. A dor da traição e das dúvidas que carregava parecia pesada demais para suportar sozinho. Foi então que Jorge apareceu mais uma vez em seu caminho. Homem experiente, observador e acostumado a lidar com situações difíceis, ele apresentou a Leandro uma possibilidade para enfrentar tudo aquilo que estava acontecendo. Não era um incentivo, não era um pedido, era apenas uma opção. A decisão final caberia somente a Leandro. Leandro cerrou os punhos. Os dias foram passando lentamente. Enquanto isso, a cidade se preparava para a maior festa do ano. As ruas foram decoradas, as barracas começaram a ser montadas e as luzes coloridas transformaram a praça em um verdadeiro espetáculo. No centro de tudo, a grande roda gigante se erguia sobre o parque, iluminando a noite e atraindo moradores de toda a região. Foi naquele lugar que o destino resolveu reunir novamente os caminhos daqueles homens. Quando a festa finalmente chegou, Leandro já não era o mesmo. A tristeza ainda existia, mas agora vinha acompanhada de uma determinação que não possuía antes. Ele caminhava entre a multidão com passos firmes, como alguém que havia tomado uma decisão importante. De longe, Jorge observava tudo em silêncio. Apesar de gostar de dinheiro e sempre buscar oportunidades nos negócios, ele possuía um bom coração e sabia que aquela noite poderia mudar muitas vidas. Por isso permanecia atento a cada movimento. Foi então que Leandro avistou Marcelão caminhando entre as barracas. Sem hesitar, aproximou-se. "Olha só quem está por aqui", disse Leandro, encarando-o diretamente. Marcelo virou o rosto e sorriu de maneira arrogante. Durante toda a vida, ele acreditou que Leandro era ingênuo demais para perceber certas coisas, e naquele momento, continuava pensando da mesma forma. Ora, se não é o homem mais sortudo desta cidade", respondeu Marcelão com ironia. "Achei que você estivesse ocupado demais, lamentando os próprios problemas." Os dois ficaram frente a frente, cercados pelo barulho da festa, mas completamente isolados em meio à multidão. E, naquele instante, ambos sabiam que aquela conversa não terminaria como uma simples troca de palavras. Leandro ergueu um pouco a camiseta e mostrou um cano de ferro para Marcelo. Marcelão, meio engasgado, perdeu o sorriso no rosto. O olhar que antes era de sarcasmo agora demonstrava medo. "Vamos conversar ali." Então fez Marcelo subir na roda gigante. Não era uma roda gigante totalmente confiável, mas bem alta. Com um cano de ferro apontou e perguntou: "Por que você fez isso com a minha vida, com a minha mulher?" Marcelo tentava se explicar, mas as palavras saíam meio engasgadas. Leandro, mantendo uma distância segura e tremendo de raiva, aproveitou a altura máxima da roda gigante e disse: "Pula, seu pi... Eu quero que você sinta na pele a dor de perder tudo o que eu perdi." Marcelo ainda tentou dizer algumas palavras, mas a situação já havia saído do controle. O povo lá embaixo ouviu o barulho e ficou sem entender exatamente o que estava acontecendo. Então Leandro, lá de cima, agora sozinho, olhando as luzes e o horizonte, refletia: "Não sei se a missão está cumprida, porque ainda não sinto a paz que eu achei que teria.
Ele levantou uma arma e pensou: a vida é como um vendaval. Então, em um momento de desespero, tudo mudou. A tragédia aconteceu, e os dois corpos acabaram se encontrando no chão, no mesmo lugar. Maria Júlia chegava ali naquele instante, e olhando para a própria barriga, carregando um filho do rival, sentindo que sua vida havia sido destruída por aquela história, e carregando uma dor que não conseguia suportar, viu que tudo havia chegado ao fim. Naquele momento, a tragédia que envolveu amor, vingança e traição colocou um ponto final naquela história. E assim chegou ao fim a história de Leandro, Marcelão e Maria Júlia. Uma história marcada por uma amizade que parecia eterna, por um amor que nasceu em meio à esperança, e por escolhas que acabaram levando todos para um caminho de dor e arrependimento. No final, ninguém saiu vencedor. Porque quando a mágoa, a inveja e o desejo de vingança tomam conta do coração, muitas vezes as pessoas deixam de enxergar aquilo que realmente importa. Talvez a maior lição dessa história seja que algumas palavras precisam ser ditas antes que seja tarde demais, que algumas feridas precisam ser curadas antes que se transformem em algo maior, e que nenhum sentimento ruim vale o preço de perder aquilo que temos de mais precioso. Aquela pequena cidade nunca mais foi a mesma. Durante muitos anos, os moradores continuaram lembrando daquela noite, não apenas pela tragédia, mas pelo alerta que ela deixou. Por trás de muitos sorrisos podem existir dores que ninguém conhece, e por trás de muitas atitudes podem existir histórias que nunca foram contadas. Se você chegou até aqui, eu quero agradecer pela sua companhia nesta história. Se você gosta de histórias fortes, emocionantes e cheias de mistério como essa, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Também se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias. E me diga nos comentários, na sua opinião, onde essa história realmente começou a dar errado. Foi na inveja de Marcelão? Na falta de diálogo? Ou nas escolhas feitas quando ainda havia tempo para mudar? Até a próxima história.